Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o Gabriel Cacau e hoje vamos continuar os nossos estudos sobre múltiplos. Bom, na aula de hoje vamos falar especificamente sobre mínimo múltiplo comum. Preparados? Para começar, vamos analisar a seguinte situação. Em um jogo de tabuleiro, cada participante inicia jogando um dado. O número do dado será a quantidade de casas que o participante irá pular em todas as rodadas. E em cada casa há um desafio que o participante deverá executar. Veja a imagem do tabuleiro do jogo no slide a seguir. Perceba que em cada casa há um número. Cada número representa um determinado desafio que o participante deverá executar. Então, temos 1 até 28, ou seja, são 28 desafios ao todo no tabuleiro. Vamos considerar o seguinte: Pedro e Fabiana vão jogar esse jogo. Pedro tirou 2 no dado. Ou seja, a cada rodada, ele deverá andar 2 casas e executar o desafio da casa em que ele parar. Ao sair do início, ele começa indo para a casa de número 2. Após executar o desafio de número 2, ele anda mais 2 casas e para na casa de número 4, pois 2 mais 2 é igual a 4. Após executar o desafio de número 4, ele anda mais 2 casas e para na casa de número 6. Bom, acho que você já entendeu a ideia, então vou seguir um pouco mais rápido. Depois da casa de número 6, ele vai para a casa de número 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, chegando ao fim. Veja na tela um resumo com todos os números dos desafios que Pedro deverá executar, 2 ao 28. 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Agora, vamos determinar os desafios que Fabiana deverá executar. Fabiana, ao jogar o dado, tirou o número 3. Ou seja, ao sair do início, ela começa indo para a casa de número 3. E, ao executar esse desafio, ela anda mais 3 casas, parando na casa de número 6. Ao executar o desafio número 6, ela anda mais 3 casas e para na casa de número 9. Bom, acho que você já entendeu a ideia. Ela anda de 3 em 3 casas. Depois da casa de número 9, ela para na casa de número 12, 15, 18, 21, 24, 27, chegando ao fim. Veja o resumo dos números dos desafios que Fabiana e Pedro, que já determinamos anteriormente, deverão executar. Perceba que estamos trabalhando com a ideia de múltiplos. E uma pergunta: será que Pedro e Fabiana executarão o mesmo desafio? Será que eles cairão na mesma casa em algum momento do jogo? Bom, vamos analisar no slide a seguir. Como falamos anteriormente, os números das casas que Pedro parou são os múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8 e assim por diante. E os números das casas que Fabiana parou são os múltiplos de 3. 3, 6, 9 e assim por diante. Perguntamos se Pedro e Fabiana executarão o mesmo desafio em algum momento do jogo. Você lembra? Bom, queremos então determinar quais números são múltiplos de 2 e de 3 simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Será que tem algum número que está na listagem de Pedro e Fabiana ao mesmo tempo? Se você observar, tem alguns.
o 6, o 12, o 18 e o 24. Vamos resumir, então, esses dados em um único slide. Pedro e Fabiana executarão os desafios de número 6, 12, 18 e 24, que são os múltiplos de 2 e 3 em comum, até o número 28, pois são 28 casas no tabuleiro. Vale observar que esses números têm uma característica bem forte. Eles são os múltiplos de 6, e observe que 2 vezes 3 é igual a 6. E aí, será que isso sempre ocorre ou foi uma coincidência? Vamos determinar os múltiplos em comum entre 3 e 6. Será que é simplesmente o 3 vezes 6? Vamos ver. Vamos começar listando os múltiplos de 3, começando do próprio 3. Então, os múltiplos de 3 são 3, 6, que é 3 mais 3, adicionando 3, 9, adicionando 3, 12, adicionando 3, 15, adicionando 3, 18 e assim por diante. Vale dizer que é importante colocarmos esses 3 pontinhos, as reticências, pois os múltiplos de 3 são infinitos. Eles não têm um fim aqui no término desse conjunto. Vamos seguir a mesma ideia para os múltiplos de 6, começando pelo próprio 6. Então temos 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 6, 24. Opa! 24 mais 6, 30. Vamos continuar um pouco mais esse conjunto para observar o que acontece. 18, estamos determinando os múltiplos de 3. Então, estamos andando de 3 em 3. 21, 21 mais 3, 24, 24 mais 3, 27. Bom, e assim por diante. Vale observar que os múltiplos de 3 e os múltiplos de 6 nós determinamos a partir da multiplicação deles por um número natural. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3 e assim por diante. O mesmo aqui embaixo. 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3 e assim por diante. Agora, queremos determinar os múltiplos em comum do 3 e do 6, ou seja, aqueles números que estão tanto na listagem do 3 quanto na listagem do 6. E aí, você já identificou alguns? Se você observar, o 6 está nas duas listagens. O 12 também está nas duas listagens. O 15 não, mas o 18 também está nas duas listagens. O 24 também. O 30, bom, se eu continuasse aqui, eu ia ter quem? 27 mais 3, 30. Ou seja, o 30 também está nas duas listagens. E importante, como eu falei anteriormente, é colocar os 3 pontinhos aqui e fechar o conjunto. Ou seja, se você reparar, os múltiplos em comum entre 3 e 6 são os próprios múltiplos de 6, que são 6, 12, 18, 24, 3 pontinhos. Isso significando que esse conjunto não tem um fim, ele é infinito. Na prática, são os próprios múltiplos de 6. Ou seja, anteriormente foi a multiplicação de 2 e 3? Isso sempre acontece? Não. Naquele caso foi coincidência. Nesse caso, isso não aconteceu. E aí, preparados para mais um desafio? Olha no slide.
Daniel e Ian fazem aula de violão. Daniel tem aula a cada 4 dias. E Ian tem aula a cada 5 dias. Em um determinado dia, os dois tiveram aula de violão juntos. Após esse dia, quanto tempo depois eles terão aula juntos novamente? Vamos resumir esse enunciado. Daniel faz aula de violão a cada 4 dias. E Ian faz aula de violão a cada 5 dias. Perceba que na prática estamos trabalhando com os múltiplos de 4 e de 5. Então, o que queremos é determinar os múltiplos em comum entre 4 e 5. E queremos o menor deles para determinar em quantos dias Daniel e Ian terão aulas de violão juntos novamente. Vamos fazer da mesma forma que fizemos o exercício anterior. Vamos então determinar os múltiplos de 4 e os múltiplos de 5 e verificar qual é o menor deles em comum. Preparados? Para determinar os múltiplos de 4, você já sabe. Basta andar de 4 em 4, ou multiplicar 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes 3 e assim por diante. É a mesma coisa. Então temos 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 4, 12, 12 mais 4, 16. Bom, vamos escrever um pouco os múltiplos de 5 e verificar se já temos algum múltiplo em comum, já que queremos apenas o menor deles. 5, 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. 20 mais 5, 25. Bom, vamos continuar um pouco com a listagem do 4, até encontrar algum em comum. 16 mais 4, 20. Opa! O 20 está nas duas listagens. Então, podemos parar por aqui, lembrando sempre de colocar os 3 pontinhos, as reticências, e fechar o conjunto. Você lembra o que queríamos? Queríamos determinar em quanto tempo Daniel e Ian vão ter aula juntos novamente, que é o menor múltiplo em comum entre 4 e 5, já que Daniel tem aula a cada 4 dias e Ian tem aula a cada 5 dias. E o menor múltiplo em comum, verificamos que é o 20. Ou seja, eles terão aula juntos novamente em 20 dias. Perceba que acabamos de determinar o menor múltiplo em comum entre dois valores, o 4 e o 5. Ou seja, o mínimo múltiplo comum, que também é conhecido como MMC. Vale dizer que até então nós determinamos o MMC, o mínimo múltiplo comum entre dois números, listando os múltiplos e verificando qual deles é o menor em comum. Mas nem sempre essa é a melhor estratégia. Vamos ver como fazemos através da fatoração simultânea. Fatoração essa através de números primos, que já estudamos em aulas anteriores. Bom, vamos determinar o MMC entre 12, 18 e 20. Ou seja, queremos o mínimo múltiplo comum entre esses valores. Para isso, vamos fatorar o 12, o 18 e o 20 simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, vamos tentar dividir pelos números primos, do menor para o maior. Essa é a minha dica. Vamos então tentar dividi-los por 2. Será que conseguimos? Colocamos o 2 desse lado dessa barra e vamos dividir cada um dos números por 2. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. E 20
dividido por 2, 10. Vamos tentar dividir novamente por 2. Será que é possível? 6 dividido por 2, 3. 9 dividido por 2. Bom, o resultado não é exato, ele deixa resto. Então, não vamos dividir, vamos simplesmente repetir o 9. 10 dividido por 2, 5. Vamos tentar novamente dividir por 2. Perceba que 3 dividido por 2 não deixa resto zero. 9 dividido por 2 também não deixa resto zero. E 5 dividido por 2 também não deixa resto zero. Então, vamos para o próximo número primo, que é o número 3. Opa, aqui conseguimos. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. E 5 dividido por 3 também não deixa resto zero. A divisão não é exata. Então, repetimos o 5. Perceba que ainda temos esse 3. Então, vamos continuar dividindo por 3. 1. 3 dividido por 3, 1. E 5 dividido por 3, não conseguimos, como vimos anteriormente. Então, repetimos. Vamos agora para o próximo número primo, que é o próprio 5. E, finalmente, chegamos em 1, 1 e 1. Isso significa que terminamos a nossa fatoração simultânea. E o que tudo isso tem a ver com o MMC? Bom, o MMC entre 12, 18 e 20 será a multiplicação dos números que ficarem do lado direito dessa barra. Ou seja, vamos multiplicar todos esses números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, bom, 12 vezes 3, 12 mais 12, 24, mais 12, 36. 36 vezes 5, 36, vezes 5. 5 vezes 6, 30. Colocamos o 3 aqui em cima. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. Ou seja, a multiplicação desses valores deu 180. Isso significa que o menor múltiplo em comum entre esses três valores, 12, 18 e 20, é igual a 180. Vale dizer que essa ideia é válida para qualquer número. Quaisquer números que você queira determinar um MMC, você pode fazer essa fatoração simultânea, até chegar no 1, 1, 1. Tudo bem até aqui? Bom, foi muito bom estar com vocês em mais uma aula e até a próxima!